Abençoe, poder sentar. Obrigada, pessoal. Deus abençoe vocês. As crianças podem estar saindo, amém? Para a célula delas, né? Boa noite, queridos. Deus abençoe a todos vocês, amém? Queremos agradecer a presença de todos. Tem alguém nos visitando pela primeira vez nesta noite? Não? Tem? Estão com o dedo assim. Ah, seja bem-vinda. Nossa querida Anne, né? E a bonequinha Bianca. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer todo o carinho do pessoal, né? Esse final de semana para com o Instituto. Você que doou, que semeou, né? E você que não só semeou para que houvesse a feijoada, mas que esteve aqui ajudando e que também comprou. Então, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Muito obrigada, queridos. Eu estou muito grata ao Senhor por esta casa, né? Pela igreja que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, por um povo generoso, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 9. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não sabe, essa canção é da Vida Nova, tá? Amém? Pastor Hermes que compôs junto com Rafa, foi isso, pastor Hermes? É tanto tempo, né, que eu não lembro mais. No acampamento de jovens saiu essa canção. Glória a Deus. E tem outras, né? Tem outras e tem mais aí no forno aí para liberar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de hoje, queridos, é conhecer e saber quem é Deus é o mais importante. Conhecer e saber quem é Deus é o mais importante. Nós cantamos nesta noite, né? De nós, que o Senhor conhece o nosso amor e que a vida de Deus para nós é muito mais importante. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Você que está aqui nesta noite, nós precisamos conhecer realmente quem é Deus a cada dia. Conhecer e saber quem é Ele. Porque isso faz toda a diferença. Conhecer a Deus é entender o que Deus tem para nós. Amém? Você está disposto nesta noite a caminhar mais um pouquinho para entender o que Deus tem para você? Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado. Pode ser que não seja fácil, mas é muito importante você entender quem é Deus e o que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui, Jeremias capítulo 9, versículo 23, o profeta declara assim: assim diz o Senhor, sabe? Quando nós vemos, né, essa palavra assim diz o Senhor, a palavra toda é uma palavra, foi inspirada, a Bíblia toda foi inspirada por Deus, amém, queridos? Mas quando Deus fala, né, quando é colocado assim diz o Senhor, está significando o quê para você? Preste atenção, amém? Esteja muito atento, porque aquilo que eu vou falar é muito importante, amém? Assim diz o Senhor. E Jesus, quando ele falava, né, em verdade vos digo. Então, ele também está dizendo, presta atenção no que eu estou te dizendo. Isso é muito importante. E aqui, começa dizendo assim, né? Preste atenção naquilo que eu tenho para falar para você. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Como é importante nós podermos entender isso. Quando é colocado aqui, né, no que você tem que se gloriar. Gloriar é no que você tem que se orgulhar. Orgulhar no sentido de você falar, poxa, ó, que bacana. Tem pessoas que falam, nossa, esse é o cara, né? Muitas vezes, quando nós vamos ensaiar aqui, a gente brinca, quando chega, a lenda chegou a lenda, né, Júnior? A gente brinca assim, né? Mas quando você coloca, né, nossa, que tremendo, que coisa boa, né?
E aqui o Senhor está dizendo, presta atenção. Não se glorie em ser sábio, não se glorie na sabedoria. Quantas pessoas sábias, quantas pessoas com inteligência você conhece? Quantas pessoas você convive, você fica admirado da inteligência dessa pessoa, da sabedoria dessa pessoa? Quantas pessoas você conhece que são pessoas fortes? Fortes eu não digo de força brutal, né? Mas uma pessoa forte, você fala, como essa pessoa é forte, como essa pessoa segura, né? Bem, nossa, eu gostaria de ser como ela, né? Ou eu gostaria de ter essa sabedoria. Puxa, ou a pessoa que tem muito dinheiro. Nós conhecemos muitos, né? Muitos sábios e com muito dinheiro aí, né? Mas o Senhor fala que isso não importa. A sabedoria o Senhor nos dá, amém? E nós vemos até rei Salomão, quando falou com o Senhor, e o Senhor falou para ele, pede o que você quiser que eu vou te dar. E o Senhor expôs ali para ele, podia pedir muita coisa. Ele falou, eu quero ter sabedoria para governar o povo. E Deus deu sabedoria, ele foi muito sábio. Ele escreveu inúmeros poemas, ele colocou inúmeros nomes de plantas, são tantas coisas. Salomão era tão sábio, mas no livro de Eclesiastes ele fala, né? Tudo o que você entende, tudo que existe, tema ao Senhor. Amém? Então aqui o profeta está nos colocando, né? O que Deus trouxe ao coração dele, amados. Para mim e para você. Por mais, né? Estude mesmo. Amém? Estude, seja sábio, tenha direção para as coisas, tenha discernimento para as coisas. Isso faz parte, isso vem de Deus. Seja forte em meio às suas batalhas, esteja mesmo atento às batalhas, né? Não deixe que nada te pare. E se você trabalha, você tem se esforçado, e você tem, né, tido o seu dinheiro, isso faz parte, é bênção, amém? Deus tem prosperidade para certos tipos de pessoas, nem para todos, e Ele é que decide isso, amém, queridos? Mas o primordial que eu quero dizer para você nesta noite, e o que o Senhor tem falado muito ao meu coração, você precisa conhecer a Deus. Você precisa entender Ele. Aquele que se gloria nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Amém? É muito triste quando nós olhamos tantas coisas, como o mundo está, que tem hora que você fala, meu Deus, acho que eu vou ficar dentro de casa, vou trancar a porta, eu vou ficar aqui escondido, porque será que é verdade tudo isso, né? Esses dias eu ouvi o pastor André Valadão falando que num local, não me lembro se ele falou que foi em Orlando, que a polícia conseguiu resgatar 60 crianças que haviam sido de 4, me parece, a 16 anos, que haviam sumido, tinham sido sequestradas para sexo, para ser vendido órgãos e para tantas outras coisas. E eles conseguiram resgatar 60 crianças. E eles estavam fazendo uma festa por isso. Gente, 60 crianças, em meio a uma multidão de crianças que tem na face da terra. E um ser humano tão rico e tão sábio e tão sem noção, porque não conhece Deus. Não entende Deus. Eles entendem deles mesmos, né? O Deus deles é eles mesmos, porque eles estão se satisfazendo daquilo que eles acham que é importante para eles. Mas isso não vai levar nada, porque a palavra de Deus fala que é assim que você partir, tudo isso fica. Salomão falou, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. No momento que você for sepultado, acabou. Precisamos, amados, precisamos investir isso no nosso coração. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer. Isso vai dar uma direção específica para as nossas vidas. Porque quando nós conhecemos Deus, Ele vai conduzir e você vai saber para onde você deve ir. E se você errar, não tem problema.
eu ouvi um testemunho de uma americana, e ela dizendo que ela se casou e casou errado. E por 3 anos ela apanhou. E ela era cristã. Até que um dia ela saiu disso. E ela chorou muito, falou, Deus está bravo comigo, porque eu larguei meu marido. E ela falou que aquele dia ela começou a conhecer a Deus. Porque ela estava tão dolorida, tão destruída, tão para baixo, mas o que ela doía o coração dela, de falar, Deus, eu fracassei, eu escolhi um homem errado, mas agora não dá mais para mim, 3 anos apanhando eu não aguento mais. E ela sentiu algo acariciar ela, e trazer paz ao coração dela. E ela disse que depois de mais um tempo, de alguns dias, ela falou, conversando com alguém, ela disse assim, Deus enviou os anjos dele para estar comigo e me trazer paz para aquele momento tão difícil, que eu achei que ele estava muito bravo comigo. Mas aí Deus falou para ela, não eram os meus anjos, era eu. Era eu que estava com você ali naquele momento. E se você quiser, a partir de agora nós vamos caminhar juntos. Eu tenho um novo caminho para você, uma nova história. Amém? Isso é Deus. Esse é o Deus que olha para você. E mesmo que você esteja, em pedaços, Ele continua amando você. Teu amor me atraiu e eu pertenço a ti. Amém? O amor de Deus nos atrai. Nós pertencemos a Ele. Mas nós precisamos entender também que o amor dele é misericórdia, mas também Ele é um Deus justo. Amém, queridos? Ela tomou uma decisão errada, ela sofreu consequências, mas ela teve uma nova chance. E para pegar um novo caminho, para buscar uma nova direção, com discernimento, com sabedoria, porque o que vem dele é o certo. Amém? Mesmo que seja difícil, é o certo. O que vem de Deus sempre será o certo. Amém, queridos? Sabedoria, poder, dinheiro, isso tudo, não coloque ele acima de você viver a vida de Deus. Não coloque, amém, amados? Tudo isso, ele vai passar, não é importante para o Senhor. O que Ele quer é que você o conheça, que você saiba realmente que é Ele. Se eu te der uma folha nesta noite, neste momento, se eu te der um lápis para você, o que você vai escrever para mim do que você conhece de Deus? O que você vai escrever para mim sobre, nós ministramos agora, santo, sobre a santidade de Deus? O que você vai colocar para mim, o que significa, o que está em Deus, a justiça dEle, a soberania dEle. Você consegue colocar para mim rapidinho num papel? E você consegue colocar onde você leu isso na palavra de Deus? Amém? Eu não estou querendo deixar você constrangido. Eu estou querendo chamar a sua atenção da mesma forma que Deus tem me chamado a cada dia. Porque estarmos na igreja, cantando, ouvindo a palavra, tomando posse, declarando, orando, jejuando, amém? Não significa que nós estamos conhecendo realmente Deus na intimidade, com um relacionamento profundo. Porque quantas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor e nós cantamos, nós ouvimos a palavra, ou nós vamos numa conferência, ou nós viemos aqui, ou nós choramos, nos ajoelhamos, pedimos perdão, pedimos ajuda, e quando chega na semana, tudo passou. Quando chega alguma situação, aquilo fugiu da mente, acabou. Isso já aconteceu comigo também, tá, gente? Amém? Mas isso não pode, nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, e o que Ele coloca ali, Ele quer que se torne vida realmente. E quando você está dizendo que Ele é santo, você sabe que Ele é santo. E Ele é santo, Ele é separado. Nele não há pecado. Amém? E nisso, Ele vai trabalhar em mim e você. E quando for colocado para você, fala, olha, você precisa buscar santidade. Você sabe que você precisa buscar santidade. E você sabe porque aonde está o texto. E você sabe e você vai esmiuçar aquele texto. E você vai viver aquilo. E você vai clamar, Senhor, eu quero
buscar mais, eu quero estar mais e mais e mais, sabendo que Deus é santo, e Ele fala, sede santos, assim como eu sou santo. Separe-se de coisas desta terra que não fazem, né, nada para você, que não vai te trazer nada. Porque eu sou santo. Um olhar nosso, né? Muitas vezes uma amargura, a gente se amargura com besteiras, né? Nos revoltamos com bobagem. Ficamos de bico, né? Eu sempre falo isso. Gente, isso é tão bobo para nós perdermos esse tempo. O Senhor é santo e essas coisas não fazem parte para a nossa vida. Não pode fazer parte. Ela vai vir sim. Amém? Ela vem. Você fica triste, você fica chateado, você fica revoltado, fica emburrado, né? Você murmura, mas imediatamente o Espírito Santo vai falar. A palavra fala, não murmure. E aí, Senhor, me perdoa. Eu não posso murmurar, Senhor. Me ajuda. Me ajuda aqui, Senhor. E aí você vai colocando as coisas. Amém? Por quê? Porque a palavra você está lendo, você está entendendo, você está conhecendo a Deus. E Ele está dizendo, o que importa é você realmente me conhecer, né? Me entender e saber quem eu sou. Amém, queridos? Isso que importa. Não importa o tanto de dom que nós temos, não importa o quanto que nós cantamos maravilhosamente bem, ou conhecemos a Bíblia e pregamos maravilhosamente bem, ou ajudamos inúmeras pessoas, ou somos bons demais, né? Não interessa, não importa. Isso faz parte. Muito bem, parabéns, né? Mas o que importa é conhecer a Ele. E muitas vezes até em ajudar as pessoas. Se você conhece Deus realmente, muitas vezes Ele vai dizer para você, não estenda a mão para essa pessoa porque eu estou tratando ela. E quando nós não conhecemos Ele realmente, o que nós fazemos? Nós vamos lá e passamos a mão na cabeça e ajudamos mais um pouco a pessoa. E a pessoa nunca cresce. Amém? Esse é e é algo simples, queridos. É algo simples. Muito simples. Que nós precisamos ter isso como prioridade na nossa vida. Amém? Prioridade. Conheça Ele. Conheça Ele. Conheça Ele. Amém? Êxodo capítulo 15, versículo 11. Você pode pôr aí para mim? Quem está aí? Tiago? É Tiago, né? Quando você ministrar, Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Aqui, Êxodo 15, 11 diz, ó Senhor, quem é como Tu dentre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Esse é o Deus Santo. Amém? Quem é como Tu entre os deuses? Existem inúmeros deuses, amém, queridos? E todos esses deuses pedem muitas coisas para as pessoas. Eles precisam de alguma coisa para eles fazerem algo para as pessoas. E Deus não precisa, porque Ele já fez por você. Amém? Você já está completo, porque quando Ele, ali, em Jesus, declarou, tudo está consumado, o que foi colocado? Está completo, eu já fiz tudo por você. Amém? O sangue de Jesus Cristo já foi derramado por você. Esse Deus Santo, o sangue de Jesus vem para mudar a nossa vida, para nos limpar dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, cada momento que você sair do foco da santidade e o Espírito Santo vai te inquietar, você vai confessar, amém? E Ele vai vir te perdoar. E quando você está sendo tentado para errar, para sair da linha de santidade, você vai dizer, eu não aceito isso, eu não vou me dobrar novamente. Não vou me dobrar, porque o Senhor fala que eu preciso ser santo, como Ele é santo. Amém, queridos?
Santo, o Senhor é santo. Outro texto, Samuel, capítulo 2, versículo 2. 1 Samuel, vem para mim, que eu não coloquei aqui, perdão. Põe aí, Tiago. 1 Samuel 2, 2. Se não acharmos, a gente pula. Isso. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Amém? Amém. Anota aí. Quando eu perguntar para você, eu vou te dar um papelzinho, uma caneta, coloca aí, você já tem aí. E você decorar esse texto. Estar feliz, satisfeito, porque você está decorando a palavra de Deus. Quantos aqui estão estudando ainda? Levante sua mão. Quem está estudando? Está tendo prova? Ó, Raimunda. Raimunda está estudando. Aí tem as provas, né? As professoras aqui de plantão que dão as provinhas para as crianças também, né? E as crianças, nossa, eu estou estudando muito, porque eu tenho que, nossa, se eu não tiver 9, se eu não tirar 10, se eu não tirar 8, minha mãe me degola, né? Meu pai, né? Amém, gente? Deus não faz assim com a gente, mas você precisa estudar. Se você tirar 10 minutos do seu tempo, tão precioso, tão apertado, né? Aquele tempo assim que está difícil, que não está dando nem para escorrer pelos dedinhos, 10 minutos, mas tenta aí, tirar 10 minutinhos para você estudar a palavra. Amém? 10 minutinhos, tá bom? Né? Para começar. Amém? Tira lá o celular 10 minutos, ou a Netflix, ou não sei o que aí. Ou da meia-noite às 6, quando você tem que dormir, e tira aí 10 minutinhos para você pegar a palavra e você começar a estudar. Talvez a sua luta está muito grande. Talvez você não consiga se firmar em Deus. Talvez a sua mente vagueia demais. Talvez você não tenha conseguido levar a sério quem é Deus. Levar a sério o que é realmente estar na casa de Deus, cumprir o propósito de Deus, estar fazendo algo para o Senhor. Você precisa entender essa palavra. Amém? Você precisa meditar na palavra. Você não pode ser Maria vai com as outras. Amém, amados? Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Só o teu nome é santo. Só o nome do Senhor é santo, puro, perfeito, inteiro. Amém, amados? E você pode mergulhar nessa santidade. Você pode confiar. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E ser Senhor, quando existe um Senhor, tem que ter uma pessoa que está abaixo desse Senhor, que é o escravo, né? Por amor. O servo por amor. Vim para a casa de Deus porque eu amo a Deus. E porque eu amo a Deus, eu vou batalhar. Porque eu amo a Deus, eu vou me dar bem com todos os irmãos na casa do Senhor. Porque eu amo a Deus, eu vou perdoar. Isso tudo faz parte da santidade. Porque eu amo a Deus, eu vou pedir perdão. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus, vocês estão bem quietinhos, vou fazer igual o pastor, né? Nosso Deus é maravilhoso, Ele é puro e bom. Né? Nele, a pureza dEle é em perfeição, a bondade dEle também. Não dá para se comparar a bondade de Deus com a nossa bondade. Se você se sente já bom, boa, Deus, a bondade dEle se eleva. Amém? Se eleva. Então, aquilo que você tem de bom, Deus tem derramado uma porção sobre a sua vida. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Agora nós vamos falar sobre justo. Conhecendo a Deus um pouquinho. Santo. Separado. Nele não há pecado. Amém? Nele não há pecado, a santidade. E nós precisamos buscar. Esses dias eu ouvi alguém falando assim: Deus me falou. Não, depois que Deus me falou sobre o açúcar, alguma coisa assim, nunca mais eu coloquei açúcar no meu café.
porque Deus falou para mim que não era para pôr, por causa da minha saúde. Amém? Olha que simples. Não é simples, gente? Simples, né? Eles falaram, para que você vai pôr esse açúcar no café? Aí a gente faz de conta, né? Ai, só hoje. Eu vou acostumar um pouquinho. Eu estou fazendo assim, né? Ai, estou me disciplinando. Estou falando de mim, tá, gente? E eu sei que eu preciso parar de pôr açúcar no café. Antigamente, meu filho, mãe, eu dei uma melhorada. Agora estou tomando só adoçante. Daqui a pouco eu vou sem nada. Amém? E ele falou assim, quando Deus me falou, eu parei. Gente, isso é simples e é sério. Por quê? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E Ele tem dado saúde para você. E às vezes Ele fala para você, para de comer tanto doce. Para de comer tanta coisa gordurosa. Para de comer tanto fast food. Não fique sem comer. Também tem isso, né? Você não está comendo. Você não toma café, você não almoça direito, você come uma besteira e fica correndo, trabalhando. Muda isso. E o que a gente faz? Nada, né? E ele vai falando. Amém? É simples. Eu estou falando isso dessa simplicidade de Deus, do que Ele fala para nós, e nós vamos brincando. Mas nós precisamos levar as coisas mais a sério. Amém? Nós precisamos entender que Deus nos ama sim, mas também Ele é justo. E aí não adianta depois chorar, né? Tinha um pessoal falando, não tem nem choro nem vela. Ok? Certo? Né? Então vamos lá, justo. Salmo 36, versículo 6. Coloca aí meu sobrinho lindo. Tiago é meu sobrinho, gente. Salmo 36, 6. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva as pessoas e os animais. Então a justiça de Deus é grande. Gente, Ele cuida de todos. Ele preserva todos e os animais. Hoje a gente fala, meu Deus, como é que pode essas pessoas que estão fazendo? Gente, a maldade das pessoas. A maldade das pessoas, porque Deus, você pergunta muitas vezes, onde está Deus que está acontecendo isso ou aquilo? Deus não tem nada a ver com isso. Nós temos visto tanta situação aqui no Brasil. O Rio de Janeiro, só o carnaval que é feito lá e aqui em São Paulo e vários lugares, né? Todos esses shows que têm sido feitos e foi feito no Rio de Janeiro, tudo isso tem trazido maldição para o Brasil. E quando a maldição entra, nós vamos orar, nós vamos clamar, mas foi dado uma legalidade. E não tem como Deus mudar. E todo mundo vai sofrer. Por quê? Porque Deus é justo, a justiça dele, ela é grande. Ele criou todas as coisas. E Ele quer que nós, mais uma vez eu falo para você, a pessoa sábia, ela é tão sábia que ela se torna, precisa falar, né? Deus é justo. Quando nós olhamos para a Arca de Noé, quando foi feita, eu falei para o pessoal na intercessão, a Arca de Noé, quando Deus chegou para Noé e falou assim, constrói uma arca que eu vou mandar o dilúvio, porque subiu as minhas narinas, está demais o erro. Quanto tempo Noé passou construindo a arca? 100 anos, não foi 10 dias, não foi um ano, gente. E Noé falando, gente, estou fazendo isso aqui porque Deus vai mandar o dilúvio. Se vocês não focar, vocês vão morrer todos. Não foi um ano, não foi 10 anos, não foi 20 anos, não foi 80, foi 100 anos. E chegou o dia da justiça. E morreu inúmeras crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, morreram. Amém, queridos? Por quê? Porque Deus é justo. Deus tem culpa? É escolha. Por quê? Porque a pessoa não conhece a Deus. E nem sabe, né, quem é Ele. Não conhece, não quer conhecer, não quer saber. O Deus dela é ela mesma.
Salmos 33, versículo 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Olha que maravilha. Diga, a terra está cheia da bondade do Senhor. O Celção trabalha com no conselho tutelar que você está, né? Não, então. Na saúde agora, ele já trabalhou no conselho. E ele tem falado, ele tem andado por muitos lugares aí, né, levando as pessoas. E ele tem dito a situação que está, a calamidade, aqui onde ele anda. Deus é bom. A bondade dele, né? A terra está cheia da bondade dele. Mas tem a justiça e o direito que ele ama também. Ele ama o direito de cada um. Mas o ser humano, queridos, nós precisamos de Deus. Diga, eu preciso conhecer. Eu preciso entender sobre Deus. Conhecê-lo. Amém? Por quê? Porque você fazendo a sua parte, ela fazendo a sua parte, cada um de nós fazendo uma parte aqui, já muda muita coisa. Por onde nós andamos. Amém? A começar da nossa casa, né? Começar da nossa família. No trabalho, no trânsito. Por onde nós andarmos. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos de número 9, versículo 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O nosso Deus é reto. E Ele vai julgar. Por enquanto Deus está agindo com amor, porque Deus é amor, né? Amém? E Jesus está lá do lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Pai, né? Pai, ó. E o Espírito Santo também, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Mas no dia, Ele vai ser o quê? Justo juiz. Amém? Justo juiz. Precisamos conhecer Ele mais e mais. Precisamos entender qual o caminho dEle para a nossa vida. Para o nosso dia. Para as nossas finanças, né? Nossos filhos. Cada dia mais eu falo, busque a direção que Deus tem para os seus filhos, não uma direção que você acha que é. A escola, essa profissão é boa, isso. Busque de Deus. Busque do Senhor. A educação está difícil, as coisas aí estão difíceis e futuramente ficarão mais difíceis, mas nós temos Deus. Amém? Nós temos Deus Todo-Poderoso, que é inigualável. E Ele tem o melhor para derramar sobre as nossas vidas. Mas nós fazemos parte do mundo. E no mundo nós vamos ter aflições. Mas a boa palavra é o quê? Já vencemos o mundo. Jesus já venceu e nós vencemos com Ele. Então todas as coisas que nos rodeiam, nós podemos vencer. E um dia de cada vez. Soberano. O que é o nosso Deus soberano? É o Senhor supremo. É o Senhor que é absoluto. O Rei do universo. Que rege com autoridade sobre a criação e sobre todos os eventos. O Deus soberano e supremo. Absoluto. Você consegue reconhecer isso dele? Amém. Você consegue reconhecer isso dele nos momentos que você se ira, né? Nos momentos que você quer derrubar, né? Chutar o pau da barraca aí? Você consegue entender que Deus é soberano, que Ele é absoluto, que Ele é o Rei do universo, que Ele é a autoridade total sobre você. E aí não é o que você, lógico, você está sentindo, você pode expressar. Mas aí você vai falar, não, Senhor, mas como o Senhor é soberano, eu me rendo. Amém? Eu me rendo, Senhor, eu decido me render, né? Deixa eu colocar um texto aqui. Me render. Amém, amados? O nosso Deus é soberano.
Ele está sobre tudo e sobre todos. Agora, diante disso aqui, Salmos, põe para mim, Tiago, capítulo 50. Nós somos do Senhor. Amém? Nós somos cristãos. Amém, gente? Declaramos Jesus, estamos na casa do Senhor, aqui com os nossos irmãos, amando uns aos outros, né? Amém? Glória a Deus. Salmo 50, o versículo 14 diz assim: ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Lá tá igual. Amém? Então, que nós possamos oferecer o sacrifício de ação de graças. O que é isso, gente? Né? Tudo está virado, você está dando graças. Amém? Deus não está querendo sangue de boi, animais, não quer milhões de você, não quer que você pague penitência, suba 200 mil escadas, né? Ele quer que você dê graças a Ele. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu... Amém? Amém? Para nós cristãos, né? Sacrifícios de ações de graça e cumpra aquilo que você prometeu para o Senhor. Invoca-me no dia da angústia, e aí eu vou te livrar e vou te glorificar. Amém? Então, se você tem aí, você cristão, você entende que é o Senhor, santo, justo, soberano, você está buscando, você está se acertando, então vamos embora, louvando ao Senhor, buscando aprender, e tudo vai dar certo, tá? Agora... no versículo 16 não é mais para nós. Olha que tremendo. Mas o ímpio, Deus diz, de que lhe serve repelir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Repetir. Está dizendo para o ímpio. Você fica repetindo a minha palavra e você tem nos lábios a minha aliança, isso aí não serve de nada. Está falando para o ímpio aqui. Não é com vocês, viu, gente? Amém? Se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras, se você vê um ladrão e você acaba se tornando amigo dele, e você, os adúlteros, você se associa aos adúlteros. Você abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Você senta para falar contra o seu irmão e difama o filho da sua mãe. Você já viu algum cristão fazer isso? O que eu estou lendo? Hã? Amém, gente? Você repete a palavra e tem nos lábios a minha aliança, mas você odeia ser disciplinado, você rejeita o que eu estou te falando, eu estou te dando um caminho, eu estou te dando a direção, você não quer. Você quer o que você quer. E você, né, se associa àquele que está roubando. Que é ladrão. Ladrão em termos, né? Amém? As pessoas avarentas, terríveis. Tem aqueles que até criticam o outro porque está dando. Nossa, não sei para que dá, para que vai dar? Meu Deus, misericórdia. Isso, aquilo, aquilo outro, né? Não somos nós. Não somos nós cristãos. E aí, né? Senta para falar do seu irmão. E o versículo 21 fala: você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você? Amém, queridos? Deus não é isso aqui. Ele dizendo para o ímpio: eu não sou igual a você. Eu não sou igual a você, eu sou santo, eu sou puro, eu sou justo, sou soberano. Então existem muitas coisas ainda em nós, que nós fazemos, que pertencem ao ímpio. Porque se nós somos igual a Deus, ser santo como eu sou santo, nós precisamos repensar coisas que nós estamos fazendo. Amém? Isso é para mim também, amém, queridos? Meu marido, eu louvo a Deus por ele.
E de vez em quando, né, ele dá umas broncas. Não fale da pessoa quando ela não está presente. Isso é maledicência, né? E a gente é acostumado a fazer assim. Nós precisamos melhorar. Conhecer, entender o que Deus tem. Amém? Tudo certo aí? Está todo mundo vivo? Glória a Deus, oh Deus maravilhoso, né? Glórias e glórias ao nome do Senhor. O Senhor é tremendo e cada dia mais Ele nos chama para nos aproximarmos dEle, nos aproximar do amor dEle, amém, queridos? Do amor dEle e nos distanciar das coisas deste mundo. Precisamos verdadeiramente saber que Deus é verdadeiro. E para você saber que Deus é verdadeiro, não basta só você ouvir, e não basta só você frequentar a casa do Senhor. Você precisa pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Amém? Você precisa pôr em prática, dia após dia, porque o Senhor está vindo aí e Ele está às portas, ok? Precisamos ouvir insistentemente. Insistentemente. Às vezes, está falando isso de novo. De novo a mesma coisa. Você precisa ouvir insistentemente sobre a santidade, sobre comportar-se, sobre perdão, sobre misericórdia, sobre perdoar, sobre caminhar mais uma milha, sobre abrir, né, mão dos seus direitos, como ser servo, sobre você entender que se Deus é o Senhor, Ele é o seu dono, então você fica no seu lugar e Ele comanda a sua vida. E se Ele fala para você que é para lá, né, como diz aquela canção, se ela está lá, eu vou para lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou. Amém? Esse hino é maravilhoso. A gente ama cantar, né? Aí chega na segunda-feira, Deus, alô, ontem nós tivemos um acordo. Aí você está correndo, não sabe, de bicicleta, de moto, de alguma coisa, menos do acordo. Amém? Precisamos sermos insistentes, queridos. Seja insistente, em nome de Jesus. Não fica, né? Balança, mas não cai. Vamos embora, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. Eu brinco muito. A Leidinha falou assim, nossa, cansada, nós estávamos aí esses dias, né? E tal, que a senhora levantou, pastora? Não, eu não levantei, me levantaram 2h30. E está tudo certo. E o Senhor me insiste comigo e eu vou embora. Amém, queridos? Nossa, eu também quero ser igual a pastora, levantar 2h30. Então, eu não quero isso para você não, mas amém. Amém, gente? Ele insiste porque ele vem atrás e eu estou lá. Por quê? Porque no domingo eu cantei. Se estiver lá, eu estou lá. Se estou aqui, eu estou. Se for para lá, eu estou. Se eu estou cantando, a sua presença faz toda a diferença. É o Senhor que me preenche. O Senhor é a minha vida. O Senhor é meu galardão. Eu abro mão dos meus planos, dos meus sonhos. Abre, 1h30. Levanta. 3h30, levanta. Faz assim. Aí eu faço um plano, chego no outro dia, é outra coisa. Não é esse plano que eu tinha. Você vai fazer esse. Amém? Amém, queridos? Você precisa ser insistente. Em nome de Jesus, seja insistente, porque o Senhor tem o melhor para você. Insista em aprender, insista em ler a palavra, insista em conhecer a Ele, insista em orar. Como está a sua vida de oração? Só quando você precisa? Deus não dá para ser o carnê do baú da felicidade, né? Você deposita e chega o dia lá, você vai lá e pega o que você depositou. Não, muitas vezes você vai orar e orar. Amém? Quantos anos Noé orou? E ele orou trabalhando, né? Ele não orou lá. Senhor, nossa, passou 30 anos, espera mais um pouco. Está demorando isso, não preciso agilizar aqui não. Não, amém? Você tem que fazer o que você precisa fazer. E Ele vai. Isso aí é conhecer o Senhor.
conhecer o Senhor, amém? Conheça, 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 dia após dia após dia. O que você pode fazer? Pegue, né? Se você não leu a Bíblia toda ainda, se você está lendo, pega os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, leia, escreva. Pastora, eu não sei ler. Pega, põe lá no YouTube, pede para alguém pôr para você em áudio. Tem, gente, todos. Dá para fazer. Dá para você ficar ouvindo. E medita, escreva aquele versículo. E fala, Senhor, aqui, o que você quer falar comigo? Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Você vai dormir e fala, Senhor, eu quero te conhecer. Não, eu não vou largar a mão, eu não vou parar. Não tem aquela canção, eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Olha, essa música também é boa, né, pastor Ele? E a gente canta, né? Deixa queimar, não tem isso? Deixa queimar, e aí faz queimar, deixa queimar, e quem chora, né? Eu não vou parar, e se rasga. Gastarei minha vida aos teus pés. Amém, gente? Bora, comunidade Vida Nova. É assim. Jesus gastou a vida dele por você. Por amor a você. Ele te atraiu com o amor dele. Ele te atraiu com esse laço de amor. Você quer mais o quê? Às vezes as mulheres, né, que são românticas. Eu quero uma prova de amor. Se não for, eu não vou casar nunca na minha vida, né? Jesus não é isso não, gente. A maior prova de amor do homem da sua vida foi na cruz do Calvário. Jesus é o homem da nossa vida. Amém? O seu esposo, sua esposa, seu corte aí, ele é o homem que está do seu lado e eu vou dizer para você que você vai se decepcionar. Muito bem, parabéns, porque faz parte. É a vida. É assim. A gente se decepciona, a gente fica feliz, a gente corre hoje e amanhã e vamos indo porque somos seres humanos. Mas Jesus não decepciona. Amém? Jamais. Esse é o nosso verdadeiro noivo. E ele vai vir buscar a noiva dele. Amém? Aí a coisa vai ser boa. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Ele é tremendo. Agora vamos para Isaías 50. Estávamos nos Salmos, vamos para Isaías 50. Versículo... Acho que passaram alguma coisa nessa mesinha aqui que ela está meio assim. Estou cuidando aqui, senão minha Bíblia vai voar lá embaixo. Isaías 50, versículo 10. E o profeta declara aqui: quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Deus quer isso para nós, queridos. Diga aí, esse é o caminho. Caminho perfeito. Amém? Para mim e para você. O caminho perfeito do quê? De nós conhecermos e saber quem é Deus. Conhecermos e saber quem é Deus é o importante. O importante é isso, você saber, aquele que teme ao Senhor, ele anda em trevas, sem nenhuma luz, confiando no nome do Senhor e se firmando. Amém? É isso. É isso, queridos. Qual é o caminho? O caminho, eu estou andando na escuridão. Eu não sei qual o caminho que ele tem, mas eu sei que o caminho que ele tem é o propósito dele para a minha vida. E é nesse propósito que eu vou ficar. É nessa direção que eu vou tomar. Não preciso ver, não preciso saber, eu só preciso viver. Não precisa nem entender, porque tem, né, a música, mesmo sem entender, né? Eu confio em ti mesmo sem entender. Eu sei que tens o melhor para mim. A gente chora também, né? E chora. E aí eu até choro. Ele também fala assim, né, a música. Queridos, conhecer e saber quem é Deus é o mais importante. Porque você sabe que Deus está nesse negócio. Está demorando? Deus está nesse negócio. Não abriu a porta ainda? Deus está nesse negócio.
E você vai para Ele. Salmo 139 diz: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. Senhor, se eu me esconder aonde eu estiver, o Senhor sabe. Senhor, até os meus ossos não te foram encobertos, quando eu fui gerado no ventre da minha mãe. Amém? Uma panorâmica completa, né? Ele sabe. Isso é o mais importante. O melhor caminho para nós, a melhor direção para nós. Mesmo na escuridão, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, às vezes você está numa batalha, aquele salário seu apertado, que no fim não sobra R$1, mas você está com o Senhor. Senhor, mas ela tem até dinheiro sobrando na conta, e por que comigo não? Porque é com você, esse é o caminho. Amém? E ela lá, Deus deu aquele caminho, também se ela estiver na direção, Deus está no controle. Amém, queridos? O apóstolo Paulo fala: eu aprendi a estar satisfeito em todas as situações. Mas existe um caminho ruim, e o caminho ruim é o versículo 11 que diz: todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias e andem entre as labaredas de fogo de vocês e entre as flechas, que vocês que acenderam, de mim lhes sobrevirá isto, vocês se deitarão em tormentos. Então, todos aqueles que está tudo muito tranquilo, né? A pessoa mesmo está iluminando o caminho dela, ela mesma que está fazendo os planos, ela mesma está pondo sonhos e ações, está resolvendo tudo, mas não tem nada de Deus. Então, existem 2 caminhos, existem 2 direções, mas nós conseguimos chegar lá, quando nós entendemos: eu preciso conhecer Deus. Eu preciso, Senhor, eu preciso te conhecer. Senhor, essa dor que eu estou vivendo, eu quero entender na íntegra, eu vou me prostrar, eu vou me render. E o Senhor é o meu Deus, eu vou ser sustentado por Ti, eu vou ser edificado, eu vou ser fortalecido, eu vou ter discernimento, eu vou ter sabedoria, eu vou ter paz, porque paz, querido, é o principal. A paz que excede todo entendimento, em meio a todas as guerras. Amém? Nós temos imensos, eu tenho cansado de dizer isso, imensos irmãos nossos que estão morrendo aí por amor a Jesus. Os nossos irmãos lá no Irã, na igreja subterrânea, eles estão louvando a Deus por tudo que está acontecendo, porque se eles morrerem, eles não vão para o Senhor. Então, lá, vamos deixar de viver essa guerra. Mas enquanto estão vivos, estão lá, debaixo da terra, louvando a Deus e ganhando gente para Jesus. A igreja maior que tem se propagado neste tempo é lá no Irã, onde tem se convertido mais gente. Amém? O Senhor, Ele é inigualável. E nós precisamos realmente nos rendermos a Ele, admirarmos dEle, da grandeza dEle, da majestade dEle, e saber que nós escolhemos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos dar. Na palavra de Deus tem um texto, 2 Reis capítulo 5, onde fala de Naamã, se você quiser pôr aí, tá? De 1 Reis, nós estamos terminando, não, 2 Reis, perdão, capítulo 5, nós estamos terminando. E Naamã, capitão do exército da Síria, do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina, ela foi levada como escrava para a casa de Naamã. Mas ela conhecia Jesus, ela era uma menina. Ela tinha a vida dela, estava tudo certo. A família era uma menina de Deus, uma família de Deus. Como que Deus permite que vão levar minha filha para ser escrava em outro país? Que Deus é esse? Onde está esse Deus? E ela podia falar: eu quero que ele morra. Ah, está com lepra? Vai morrer.
Merece. Me roubou, tirou da minha vida, da minha casa, do meu futuro, dos meus pais. Merece morrer. O que ela fez? Falou para a patroa: se o meu patrão for levado, conhecer o profeta, ele vai ser curado. Amém, gente? Isso é conhecer o propósito de Deus. E às vezes nós ficamos choramingando, como eu falei, a gente se mete na vida dos outros, né? O outro está vivendo um negócio lá que é com Deus, e a gente quer passar a mão na cabeça, passar a mão na cabeça dos filhos, passar a mão na cabeça de sei quem, de não sei quem. Eu já aprendi muito sobre isso. Eu falei, quando eu fizer 60 anos, eu vou mudar. Estou mudando, gente. Estou orgulhosa de mim, porque eu estou aprendendo a não passar mais a mão na cabeça. Viu, William? Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Porque de tanto eu passar lá, ficou bem carequinha. Brincadeira, filhinho. Mamãe te ama. Eu estou fazendo isso, que eu falei para ele que hoje foi o último dia que ele comeu na minha... Não, que ele não come mais na minha casa. Nessa casa que nós estamos para mudar. Ai, Jesus. Amém, gente? Que tremendo isso. Mas aquela menina, ela conhecia Deus. Se eu tiver que não ver nunca mais a minha mãe, o que tiver que acontecer... Eu sei que tem Deus, e Deus pode mudar a vida desse homem. Esse homem não precisa morrer com lepra. Amém? Amém? Isso é conhecer. Que importante isso. E também, o texto de Daniel, capítulo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção das iguarias do rei. Espera lá que eu vou... Opa! O texto aqui que eu vou achar o nome. Espera aí, eu perdi o nome deles. Certo. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Então, Daniel, que foi levado para a cova dos leões, que você sabe, Ananias, Misael e Azarias foram para a fornalha de fogo ardente. Esses 4 homens de Deus, eles eram jovens, adolescentes, e eles foram levados presos para a Babilônia. E aqui eles eram sábios, inteligentes, entendiam inúmeras coisas, conheciam, tinham habilidade já com essa idade. E eles foram levados. E mesmo assim, nessas iguarias, a palavra fala que Daniel propôs no coração não se contaminar. Ele e os amigos deles. E eles foram honrados, porque eles ficaram melhores do que todos os outros. E esses mesmos aqui, que foram presos, né, levados escravos, foi o que o Senhor livrou da fornalha e o Senhor livrou da cova dos leões. Amém? E o que eles poderiam ter feito? Se rebelar contra Deus, que a gente acha muito lindo também. Daniel na cova dos leões, que coisa tremenda, Senhor, assim como Daniel estava na cova dos leões, Senhor, o Senhor enviou aquele anjo lá no meio daquele, eu declaro também esse anjo agora que vai fechar a boca desses leões contra a minha casa, meu casamento, minha vida, tremendo, não é, gente? A gente faz isso, está certo. Amém? Mas eles estavam, não era o país deles, longe de toda a família, se tornaram eunucos, nunca casaram e nunca mais viram a família. Passaram o resto da vida na Babilônia. Amém? Por quê? Porque eles conheciam a Deus. Isso fez toda a diferença na vida deles. Amém? Rafael, a equipe, por favor,
Nós precisamos, queridos, você não precisa de um emprego novo neste momento. Você não está precisando, né, de casar agora. Você não está precisando de separar agora, né? Que é a minha vida. Aí eu vou ter felicidade quando eu me separar. Eu preciso do seu quê? Você precisa conhecer a Deus. Amém? Conhecer, persistir em conhecer o Senhor. Conhecer e saber quem é Ele realmente. Conhecer e saber quem é Ele. Vamos ficar em pé? Coloca isso no seu coração. Como está você? Como está você? Nas suas batalhas, nas suas lamúrias, nos seus questionamentos, nas suas murmurações, nas suas críticas. Como está você? Nas suas, né? Não, eu não quero, eu não vou. Eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Eu não gosto de não sei o quê. Eu não concordo com não sei o que lá. Porque isso não sei o quê. Como está você? Como está o seu coração? Como está o seu coração? A segunda canção que vocês cantaram. O refrão. Feche os seus olhos. Você tem certeza realmente que Deus escolheu você? A palavra de Deus fala que Ele tem um livro, a sua história. Deus tem uma história sua já escrita. De repente fala, Senhor, não, se o Senhor tem essa história escrita para mim, como é que eu estou vivendo tudo isso? Deus quer se fazer presente. Amém. Deus quer se fazer presente neste ano de vivermos a boa, agradável, perfeita vontade dEle. Deus quer se fazer presente neste ano que Ele pede para nós, transforme a sua mente, meu filho, minha filha. Meu filho, minha filha, o meu filho na cruz do Calvário. As afrontas que Ele viveu. Quantas afrontas Jesus viveu? E hoje a gente recebe a afronta e nós reclamamos. E viramos a cara para os irmãos na igreja. Deus está nesse negócio, de repente, dessa afronta aí, para trabalhar em você. O dinheiro está apertado, Deus está trabalhando em você para você aprender corretamente a cuidar das suas finanças. Você está perdendo a paciência com muita facilidade, Deus está trabalhando para ensinar você a ser manso, a ser mansa. Você está orando e não está acontecendo. Não acontece, Senhor, essa porta não abre. Deus está trabalhando na sua fé. Deus está trabalhando na sua perseverança, trazendo discernimento para você. Está doendo, a guerra está muito pesada. Deus está trabalhando para você aprender a viver a paz que excede todo entendimento. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando.